Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e essa é a meta-análise do Dynamite Battle. O Dynamite Battle foi o primeiro Beyblade lançado no sistema Dynamite Battle da Takara Tomy. Ele foi o B180 e é um booster, ou seja, ele vem apenas do Beyblade, não acompanha o lançador. Nesse vídeo vamos discutir cada uma de suas peças, seus usos competitivos e recomendações na hora de comprar esse Beyblade. Começando pelo driver, esse aqui é o Venture. Venture é um driver de ataque que não tem muito uso competitivo. A ideia desse driver é possuir uma ponta plana de plástico bem fininha no centro, que não tem muita movimentação na arena. Mas, quando ele se aproxima mais da borda ou é lançado inclinado, esse anel de borracha vermelho entra em mais atrito com o chão do Stadium e faz com que o B acabe acelerando mais. Infelizmente, esse padrão um pouco impreciso dele, que depende muito da angulação do lançamento e acaba causando com que, caso o B incline levemente na batalha após receber alguns impactos ou após ser desestabilizado, acaba atrapalhando bastante a performance verdadeira desse driver, o que faz com que ele não seja uma boa opção para ataque, embora seja o primeiro driver de ataque lançado como parte do sistema DB. A vantagem do Venture é que ele possui uma mola um pouco mais firme do que a dos outros drivers. As suas travas são mais fortes do que a dos drivers comuns, o que vai fazer com que seja um pouco mais difícil do seu B eclodir. Embora isso também possa causar alguns danos, já que essa mola mais firme, em combinação com alguns DB-Cores específicos, pode acabar danificando os dentinhos do seu DB-Core e estragando as travas do seu B. Por isso, o Venture não é um driver recomendado para uso. Venture também é o primeiro dos drivers a ser compatíveis com a V-Gear. Para encaixá-la, você pressiona dessa maneira e trava, e aqui nós temos o chamado Venture Plus V, ou Venture First Gear. A V-Gear é uma gear que foi lançada lá no Save Your Valkyrie e possui esse disco de metal que fica ao redor do driver Venture, que permite que ele tenha mais peso, mais estabilidade, mas a custo de acabar fazendo com que o driver raspe ainda mais. Apenas uma leve inclinação já faz com que o prato de metal entre em contato com a arena e ele gaste muita energia, especialmente se você lança forte e o driver se aproxima da borda. É muito comum que a V-Gear acabe raspando no Tornado Ridge, ou seja, a borda da arena. Isso faz com que ele gaste muito da sua energia, perca seu padrão de movimento, perca o controle e acabe estragando, no geral, a performance desse driver. Infelizmente, Venture não é exatamente um driver bom para combinações. Outro ponto é que o driver Venture com a V-Gear, graças à pressão na mola que a V-Gear proporciona, tem as travas bem mais firmes e mais rígidas que o Venture normalmente já teria, o que torna ainda mais difícil de eclodir o B que utiliza ele, mas também acaba prejudicando um pouco aquele probleminha de danificar as travas que esse driver proporciona. Embora seja possível utilizá-lo em combos de ataque na Arena Dynamite Battle, já que é uma arena maior e com um ângulo também mais profundo, o que faz com que ele não raspe tanto. Um exemplo é o Guilty Bahamut Over Venture First Gear com a Armor 10. Esse combo vai ter uma movimentação um pouco mais ampla pela arena, mas caso encontre um oponente no segundo Tornado Ridge ou mais próximo da borda, o seu potencial de KO é muito grande. Claro, focando na estabilidade do ataque e garantindo que esse Bay não vá ser desestabilizado e não vá raspar tanto assim. O disco que acompanha esse Bay é o Nexus. Nexus foi o primeiro disco do sistema Dynamite Battle lançado, e a diferença dele entre os discos comuns são essas abas alongadas. Como você pode perceber, o centro de massa dele é mais baixo e ele possui um vão aqui nessa parte, que permite que os Bays do sistema Dynamite Battle sejam utilizados no modo low. Nexus é um disco extremamente pesado. Na época que foi lançado, ele era o disco mais pesado, o que permitia com que ele causasse muito impacto nos oponentes, embora o seu formato não exatamente o ajude em combinações de ataque, já que esse padrão aqui quadrado faz com que quando você incline o Bay, não seja incomum que essas pontas acabem batendo na arena e raspando, ou até mesmo atingindo o próprio Tornado Ridge, o que dificulta lançamentos inclinados e pode atrapalhar seu combo caso seu foco seja utilizar um driver de borracha, que necessita de um lançamento mais preciso para atingir oponentes no centro da arena.
Nexus, entretanto, é um disco interessante que pode ser utilizado para combinações até hoje, embora não seja exatamente a primeira opção que você deva ter. Ele também foi o primeiro disco a permitir o uso da S-Gear. A S-Gear foi introduzida no set do Astral Spriggan e pode ser encaixada dessa maneira, embora ela tenha dois modos. O primeiro modo, caso você encaixe assim, é um modo de defesa, que faz com que a Gear tenha um giro livre, o que pode ajudar a desviar ataques dos oponentes. Esse modo aqui é muito bom para competições. A S-Gear aumenta bastante o peso do disco e também permite que, caso o seu Bey consiga desestabilizar o oponente, ele tenha mais dificuldade de recuperar a estabilidade ou de equalizar, uma vez que ele vai estar inclinado e, ao bater no disco, o disco vai rodar e vai impedir que a equalização seja feita com tanta facilidade. Combos com esse disco aqui são encontrados muito comumente com drivers como Rise e Drift, o que permite que ele consiga se manter girando por mais tempo. Infelizmente, Nexus é um disco muito largo com a S-Gear, o que faz com que ele raspe demais. Por isso, utilizar drivers mais altos também pode ser uma boa. Um caso é o driver Mebius, que foi lançado lá no Variant Lucifer. Recentemente, muitas pessoas têm utilizado Nexus com a S-Gear e Mebius, especialmente layers como Dynamite, Devil e Vanish, e também o Greatest Raphael, o que garante que ele não vai raspar na arena, ele também evita que oponentes consigam desestabilizá-lo ou equalizar, e no final acaba ajudando bastante na resistência e defesa do bem geral. Mas essa não é a única maneira de utilizar esse disco. Caso você remova esse Gear puxando e a inverta, você pode encaixar novamente, entrando no modo que a gente chama de ataque. Esse é um modo que trava a S-Gear e faz com que ele tenha mais impacto. Nesse modo, ao combinar com bays mais ofensivos, como é novamente o caso do Guilty Bahamut com a S-Gear, você poderá ter combos de ataque muito poderosos. Afinal, como você pode ver, a grossura do disco combina com os impactos do layer, o que faz com que seja mais fácil de desestabilizar oponentes e também de enviá-los para fora da arena. No fim, Nexus é um disco recomendável, mas que depende bastante da combinação que você utiliza. Ele não pode ser utilizado em todas as situações, mas caso você tenha um driver alto ou um combo mais ofensivo, vale a pena investir no Nexus S-Gear. Infelizmente, para combos ofensivos, como eu disse, o Nexus acaba sendo largo e raspa um pouco demais, então você precisa de bastante prática para conseguir fazer um padrão de flor necessário sem correr o risco do disco raspar na arena. Em sequência, nós temos a Armor 2. A Armor 2 foi certamente a Armor mais lançada ao longo do sistema Dynamite Battle, e ela é uma Armor bem padrão. Infelizmente, ela não tem nada que se destaque. Ela tem um peso equilibrado nesses dois pontos aqui, é relativamente pesada, tem um peso mediano, não é muito leve, não é a Armor mais pesada que temos. E é basicamente isso. Ela não tem muitos usos a não ser completar o seu deck Triumph 3. Caso as Armors 0, 10, 6, 3 e a L-Gear não estejam disponíveis, claro, você pode utilizar a Armor 2, mas não deve ser a sua primeira opção. Dando sequência, nós temos a Blade Dynamite. Dynamite é uma Blade que gira exclusivamente à direita, de ataque, e que é muito leve. Essa Blade por si só não tem nenhum uso competitivo e ela é um pouco frágil demais. O problema dela é no plástico. Por ser muito fina e não ter uma estrutura tão sólida, infelizmente com o tempo ela acaba arranhando e se desgastando com muita facilidade. Você encontra facilmente pontos de quebra e que podem acabar levando a danos permanentes na sua Blade. Entretanto, essa é uma Blade que eu recomendaria bastante você ter mais de uma para poder utilizar em combinações, já que ela permite o uso da F-Gear. Caso você preste atenção aqui embaixo da Blade, ela possui 4 espaços que encaixam nessas 4 travinhas da F-Gear. E quando você as combina, nós temos Dynamite Force Gear. E esse é certamente um dos melhores layers do jogo hoje. A leve adição da F-Gear, além de aumentar já o peso da Blade e torná-la mais arredondada, diminui extremamente o recuo da Blade, a tornando uma das melhores Blades de defesa e resistência do jogo. Além disso, também são adicionados alguns leves pontos de borracha, o que ajudam levemente na equalização e também na hora de desestabilizar oponentes de mesmo giro. Você utiliza os pequenos upper attacks da Blade Dynamite e também a borracha da F-Gear para poder frear o oponente, para desestabilizar
estabilizar a base que gira à direita. Enquanto isso, o formato mais arredondado do Dynamite, junto com essa borracha, permite que ela equalize muito bem contra a base de giro à esquerda. Por isso, Dynamite com a F-Gear é um dos melhores layers do jogo, e é uma das maiores recomendações que eu posso te fazer para o competitivo de Dynamite Battle. Seu potencial é extremamente alto e certamente você não quer deixar esse layer passar. Mas essa aqui não é a única gear que pode ser usada na Dynamite. Lançada com o Guilty Luminous, nós também temos a L-Gear. L-Gear é uma gear que substitui o peso, sendo uma gear metálica que trava a Blade Dynamite no modo High. A L-Gear é uma Blade muito pesada e é, inclusive, a armor mais pesada no jogo, embora ela não possa ser utilizada em todos os layers. L-Gear aumenta bastante o peso do Dynamite, mas sacrifica um pouco da sua estabilidade, afinal ela distribui o peso do layer mais para cima. Essa distribuição de peso faz com que o Bey fique um pouco mais instável, ele tende a cambalear mais na arena e a ficar mais fácil de desestabilizar. Portanto, é um pouco difícil de utilizá-la. Existem certamente combos que se beneficiam da L-Gear, mas por si só é um pouquinho difícil de querer usar, especialmente num cenário onde Dynamite é uma blade tão poderosa para defesa e resistência. Porém, combinando com a F-Gear, nós temos a Dynamite Second Gear, o que já é um pouco diferente. Ela é uma blade bem pesada, uma das mais pesadas que temos, uma blade extremamente defensiva e com bastante resistência, embora um pouquinho instável. Por isso, eu recomendo que você não utilize discos Dynamite Battle nesse layer, e sim utilize discos como Will, Sting e Around para concentrar mais o peso nessa camada aqui e evitar que exista um vão muito grande entre o centro de massa e a distribuição de peso do layer, o que causa o desequilíbrio desse Bey. Dessa maneira, Dynamite com a F-Gear e a L-Gear acaba se tornando um layer excelente para combinações. Uma combinação que eu recomendaria nesse caso seria Dynamite Second Gear com Will e Extend Plus. Por fim, nós temos o DB-Core Belial. Belial foi o primeiro DB-Core lançado no sistema Dynamite Battle e é um DB-Core que gira exclusivamente à direita. Suas travas são boas, ele está ali entre os melhores DB-Cores de sua direita, embora essas travas não durem muito tempo, porque ele sofre de um erro fatal. Caso você observe com bastante cuidado esse outro Belial que eu tenho aqui, você vai ver que o primeiro dentinho dele está um pouco quebrado. E isso também acontece no meu Belial preto, nesses dois dentinhos aqui e nesse dentinho aqui de cima. O que acontece é que o formato desses dentes e o plástico utilizado, infelizmente, os tornam um pouco frágeis para quebras. O que faz com que, caso você utilize Driver's Dash em excesso nesse DB-Core, isso pode acabar danificando permanentemente o seu DB-Core. Essa é uma peça que é dispensável, claro, você pode utilizá-la para combos, mas ela também não deve ser a sua primeira opção. Não apenas pelas suas travas serem medianas, mas também pelo alto risco de ser danificado e acabar quebrando uma de suas peças. Temos aqui uma balança para fazer a pesagem média de cada uma das peças. Então, o DB-Core Belial acaba aproximando entre 7 a 8 gramas. A Armor 2 tem a mediana de 14 gramas. Já o disco Nexus se aproxima de 31 gramas. E o Driver Venture de 8 gramas. A V-Gear aumenta 6 gramas no Bey. A S-Gear aumenta cerca de 4 gramas. A F-Gear também aumenta cerca de 5 gramas. E a L-Gear aumenta um total de 16 gramas. Venture com a V-Gear totaliza 14 gramas. Nexus com a S-Gear totaliza 36 gramas. Dynamite com a F-Gear totaliza 11 gramas. Dynamite com a L-Gear totaliza 22 gramas. E Dynamite Second Gear totaliza 27 gramas. O Bey no combo padrão se aproxima de 65 gramas. E com todas as gears chegamos ao total de 82 gramas. Com isso, Dynamite Belial é uma compra que eu recomendo, desde que você já possua outras peças que possam criar boas combinações com ele. Vamos dar alguns exemplos? O
primeiro exemplo claro que eu tenho de combos com a Blade Dynamite é o Dynamite Belial 2 Over Bearing Dash Zero Force Gear. A ideia desse combo é ser extremamente defensivo e resistivo, tendo um perfil bem arredondado, além de possuir uma alta resistência graças ao disco Over e também ao Driver Bearing Dash. A Armor Zero permite que ele seja ainda mais pesado e portanto nós temos um dos melhores combos do jogo, tendo alta resistência burst, muita resistência pura e também um Q de defesa. Uma variação possível com esse combo é utilizar também o Driver High Extend Plus Dash, que vem lá no Greatest Raphael. Esse é um combo que é um pouco melhor para mesmo giro do que com o Bearing Dash, mas no giro oposto acaba sacrificando um pouquinho do LAD para poder aumentar a sua estabilidade. E essa foi a meta-análise da semana. Meta-análise é um quadro semanal postado todos os sábados às 9h30 da manhã, onde analisamos com um olhar crítico todos os lançamentos da série Dynamite Battle. Na próxima semana teremos a análise do Cyclone Ragnarok. Então, se você não quiser perder esse vídeo, não esqueça de deixar o like, comentar aí embaixo o que você acha do Dynamite Belial e também se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Mais uma vez, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e nos falamos numa próxima. Até mais!